Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é seleção brasileira, pegando aí como gancho a vitória diante do Peru, jogando em Lima, na segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. As eliminatórias começaram nessa última semana, foi a primeira semana de data FIFA de eliminatórias, né? Depois de muito tempo sem jogos das seleções, até por conta da parada geral, da pandemia. Aliás, a data FIFA por si só é um tema bem complexo nesse período do mundo, porque tá muito nítido que permitir essa circulação, esse fluxo maior de jogadores, de membros de comissão técnica, de viagens de delegações, pode ter consequências bem complicadas, né? Se a gente for pensar na elevação de número de casos confirmados, de testes positivos nas ligas, pegando até as ligas europeias, se a gente for olhar para o que vinha acontecendo na Itália, e até mesmo o número de notícias dentro dessa última semana também, de novos casos de jogadores com as suas seleções, ou seja, você está levando jogadores que já estavam num cenário delicado dentro dos seus clubes para se encontrarem com outros de vários clubes diferentes espalhados pelo mundo para depois redistribuir todo mundo, ou seja, tem um risco bem considerável aí. Essa data FIFA era bem questionável no sentido de se era o momento adequado ou não para isso. Mas enfim, agora ela já aconteceu também, vamos ficar de olho nessas próximas semanas aí para ver questão de novos casos, de olho, por exemplo, na Itália, que para mim das ligas europeias era a que vinha apresentando uma situação mais delicada mesmo. A gente tinha visto casos como, por exemplo, o Torino e Genoa, que foi adiado, o Juventus e Napoli, que não aconteceu, enfim, vamos esperar para ver. Lembrando que nesse fim de semana, por exemplo, tem derby de Milão, né? Tem Inter de Milão e Milan, e os dois clubes vêm apresentando casos nessas últimas semanas, inclusive no período de data FIFA. Mas enfim, não é esse o tema aqui não é pandemia, não, embora pandemia esteja diretamente ligado ao contexto da data FIFA, especialmente nessa volta do futebol sul-americano de seleções. Convido você a se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho, deixa a curtida no vídeo e deixa o seu comentário. Quero saber para você qual foi o grande tópico da seleção brasileira nessa primeira semana de eliminatórias. Então foram dois jogos, um contra a Bolívia, outro contra o Peru. Contra a Bolívia, e até eu vou deixar o link aqui em cima, o jogo contra a Bolívia apresentou um novo mecanismo, ou o mecanismo, a forma que o Brasil pretende usar para atacar aparentemente, né? É claro que sempre relativizando, e eu falei sobre isso naquele vídeo, relativizando, o fato de você pegar uma seleção desfalcada da Bolívia dentro de casa não inviabiliza uma análise de mecanismos, de funcionamentos coletivos do seu time. Você pode relativizar sim a dificuldade que você enfrentou, o tamanho do placar, mas isso também não exclui a chance de você jogar bem, porque você pode jogar bem ou mal contra qualquer que seja o nível do adversário, e é sempre melhor que você jogue bem do que você jogue mal. Porque o adversário é fraco, então não valeu nada jogar bem. Bom, ainda foi melhor do que jogar mal. Aí, diante da seleção peruana, obviamente, o nível de exigência seria um pouco maior, ou bem maior, ainda mais fora de casa. A seleção peruana é a atual vice-campeã continental, né? Lembrando da Copa América do ano passado, e vem de um bom trabalho do Gareca já de algum tempo. Mas o ponto aqui nem vai ser entrar na abordagem específica, tática do jogo, e sim em uma figura, para responder justamente a pergunta que eu fiz para vocês, ou pelo menos para dar a minha resposta, né? Porque não é que tenha só uma resposta. Cada um pode extrair aí os pontos positivos, o que quiser. No meu caso, assim, pelo menos na minha visão, o grande ponto positivo dessa semana foi a forma como o Douglas Luiz ganhou o espaço e convenceu, e aproveitou a oportunidade, e foi bem. E aí tem uma questão aí que tem tudo a ver com o que eu falei lá no vídeo contra a Bolívia, que é do mecanismo ofensivo. Eu vou passar rapidamente por isso aqui, mas sem o campinho, só pra citar também um pouco dessa ampla área de atuação dele, de uma complexa função dentro desse sistema, principalmente se a gente pensa na forma de atacar. E aí, logo de cara, já vem uma questão que certamente vocês vão abordar nos comentários. Uma discussão, uma quase guerra entre, mas o Bruno Guimarães é melhor do que o Douglas Luiz, eu prefiro esse é muito melhor que o outro. Eu acho que não precisa ser esse o ponto. Até porque não basta uma comparação individual de peças. E sim, é uma questão de executar determinada função com as características que possam complementar outros jogadores e que possam se adequar a um sistema. Então eu não acho que a escalação de um time seja a mera comparação individual de elementos soltos. E isso eu acho que é importante quando a gente compreende o porquê deu certo do Douglas Luiz. Tô dizendo aqui que o Douglas Luiz virou titular absoluto da seleção e que ninguém nunca vai tirar a vaga dele, que ele vai ser titular até a Copa do Mundo? Evidentemente que não, porque ainda é um universo pequeno de análise, né? Foi uma amostragem pequena, foram 2 jogos. Agora, ele foi bem. E ele foi bem fazendo uma função específica e interessante.
Porque falando sobre essa distribuição, né, eu falei sobre isso lá no outro vídeo, mas vamos falar rapidamente aqui. O Brasil jogando com o Danilo na lateral direita, com o Renan Lodge na lateral esquerda, funções completamente diferentes. O Danilo acaba encorpando o meio na saída de bola, enquanto o Renan Lodge se projeta para virar um ponta pela esquerda. Então, o ponta pela esquerda é o lateral, o ponta pela direita é o ponta. No primeiro jogo foi o Everton, no segundo jogo foi o Richarlison. Então, olhando para o jogo contra o Peru, Richarlison na ponta direita, com o Renan Lodge na ponta esquerda. Neymar e Coutinho por dentro, circulando atrás do Firmino, próximos do Firmino. E na estrutura de centro do campo você tem os dois zagueiros, mais o Danilo, mais Casemiro e o Douglas. Só que como pelo lado esquerdo você não tem um lateral fazendo parte dessa saída de bola, porque ele já se projetou para dar essa profundidade por lá e amplitude também para abrir o campo, o Douglas acaba tendo uma responsabilidade grande. Por quê? Ele é o cara da distribuição, ou seja, ele vai participar da saída de bola por dentro, ele vai distribuir passes, como a gente viu algumas inversões longas funcionando no primeiro tempo contra o Peru, principalmente encontrando o Richarlison no lado oposto. Então a bola longa do Douglas Luiz encontrando o Richarlison pronto para infiltrar pelo lado esquerdo, né, da defesa do Peru, pelo lado direito, a ponta direita, o setor ali do Trauco. Então esse passe em profundidade na inversão longa, o Douglas Luiz mostrou ter a capacidade, que ele já tinha mostrado antes. Eu vou falar um pouco sobre diferentes momentos da carreira dele também. Outra questão, se o Renan Lodge não tá ali na lateral para dar uma opção de passe na base da saída de bola, é muitas vezes o Douglas Luiz que vai lateralizar ali, né, que vai abrir pelo lado esquerdo e ocupar basicamente o espaço de um lateral esquerdo, porque o lateral tá como ponta. Então se o Renan Lodge tá bem espetado lá na ponta esquerda, o Douglas Luiz passa a dar essa opção de saída de bola, muitas vezes abrindo pela esquerda, para receber de um lateral, para receber do Casemiro, para acionar inclusive o Renan Lodge à frente dele. Então ele vira um jogador muito importante na questão da leitura, da noção do que fazer em cada momento do jogo. E ainda tem um outro aspecto, que é a transição defensiva. Se o Brasil vai atacar com o Renan Lodge como ponta, é natural que, no momento em que o adversário recupere a bola, você não tá com o lateral posicionado lá na linha com 4, obviamente, porque não tem como o cara tá em dois lugares ao mesmo tempo e não dá pra mudar de fase ofensiva pra fase defensiva, estalando o dedo, em um segundo o cara já saiu da ponta esquerda e virou lateral. É humanamente impossível. Então é importante que o Brasil ajuste e acerte dois aspectos. Um tem a ver com coordenação coletiva, que é a capacidade para você pressionar quando perde a bola. Perdeu, pressionou, sufocou. Assim você vai impedir que o passe do adversário saia mais redondo, assim você pode recuperar a bola lá na frente, perto do gol, ou, em outra situação, você pode forçar o adversário a se livrar da bola, que vai fazer com que você recomece lá atrás. Esse é um aspecto, essa capacidade de pressionar de forma coordenada. Perdeu a bola, você tá com muita gente lá no ataque, afinal de contas você tem praticamente um quinteto ofensivo e o seu lateral esquerdo faz parte disso. Então essa reação depois do momento da perda da bola é fundamental. E um outro aspecto é, nem sempre você vai encaixar essa pressão. E se você não consegue encaixar e o adversário consegue furar, romper isso com alguns passes, com uma inversão, é importante que você compense isso lá atrás. E aí tá um outro aspecto, a importância do Douglas Luiz nessa leitura do momento de ajudar a fechar o lado esquerdo quando o Renan Lodge não estiver por lá, e a gente viu ele ganhar duelos importantes por esse setor também, ajudando a recuperar a bola, ajudando a impedir arrancadas da seleção peruana, que chegou a levar perigo por esse setor, principalmente com o Carrilho fazendo esse lado direito, né, fazendo essa ponta direita, essa volta para marcar, mas esse ataque ao espaço, porque em tese é um espaço vazio mesmo, que se você não conseguir compensar coletivamente, você pode sofrer por ali. A própria faixa central é um outro aspecto importante, porque se você tira do centro do campo o volante que faz parceria ao Casemiro, já que você tá empurrando o Douglas para atuar numa área muito grande, ocupar uma área muito grande e mais distante dessa faixa central, você pode esvaziar a entrada da área, o que pode te gerar problemas. O próprio primeiro gol do Peru nasce de uma bola rebatida pelo Marquinhos num setor ali, em tese, dos volantes, mas também não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, sempre tem esse cobertor curto, né? Você vai privilegiar certas coisas com uma decisão e correr outros riscos a partir dessa decisão também. Mas achei que o Douglas, diante desse cenário, foi muito bem. Acho que o desempenho dele foi muito bom. E ele ganha pontos importantes para uma sequência de jogos, provavelmente aí nas próximas datas FIFA, e jogando, tendo continuidade numa função que pode dar equilíbrio coletivo, uma função bastante específica que eu achei que funcionou. De novo, é cedo, foram 2 jogos, não dá pra concluir nada, mas em termos de aproveitar a oportunidade, pra mim foi a melhor novidade. E por que eu tô falando que foi a melhor novidade, uma novidade positiva? Porque ele entrar no time ali foi sim algo novo. É diferente, por exemplo, de falar do nível do Neymar. O nível fantástico do Neymar, o nível do Neymar pra decidir e desequilibrar qualquer jogo, não é nenhuma novidade, né? Isso a gente tá acostumado a ver. Embora ele sempre gere muito amor e ódio, respostas muito passionais e tudo,
É evidente que a capacidade individual, técnica do Neymar para abrir defesas está muito acima da média do futebol mundial. Então ele ir bem e jogar muito nos dois jogos não chega a ser uma surpresa. Agora, o Douglas Luiz entrar no time era uma novidade. E só para falar rapidamente sobre a questão das funções diferentes nesse início de carreira, porque ainda é um jogador jovem, é muito interessante como ele vai virando um jogador capaz de fazer diferentes funções, né? Porque no Vasco ele jogava mais solto, ele chegou até a jogar mais próximo de um meia, mas muito como esse jogador da condução de bola, de se projetar. Na Espanha ele passa a jogar mais relacionado à saída de bola, ainda que num primeiro momento como um cara que tinha essa infiltração, aquela ideia de um segundo volante infiltrador, que o Brasil tem muito. Só que aos poucos ele vai virando um jogador mais da base ainda, da saída de bola. E aí a gente enxerga, por exemplo, no ciclo da seleção pré-olímpica, quando ele joga, por exemplo, o torneio de Toulon, ele já joga como o primeiro, o jogador da saída de bola mesmo. Ele é aquele cara que vai carimbar toda a saída de bola e distribuir o jogo. Função que ele chegou ao Aston Villa para fazer, mas nem sempre fez exatamente essa, porque ele também já jogou em uma faixa um pouco mais avançada. Então é muito interessante, porque o Douglas vai mostrando uma versatilidade muito útil e muito interessante. E agora ele fazendo esse papel de um volante que se posiciona à esquerda, ocupando uma faixa que compense as projeções do lateral, que distribua o jogo, mas que também ataque esse setor na marcação. Acho que foi um período, uma semana muito positiva para ele. Vamos ver em relação à seleção brasileira, pensando mais para frente. Quero saber de vocês. O que vocês acham? Para vocês, qual foi ou quais foram as melhores, as principais notícias, novidades dessa primeira semana de data FIFA de eliminatórias da Conmebol? Um abraço para todo mundo e até a próxima.